Bom, e aí galera, tudo bom? Esse vídeo, ele é um vídeo, é um desabafo misturado com toda uma apresentação do Universo Absoluto. Vocês sabem que a Panini logo logo tá publicando o Absolute Batman, né? Eles anunciaram para setembro, o formato causou grande discórdia nas interwebs, porque a Panini vai basicamente pegar duas mensais norte-americanas e juntar numa única mensal. Que na verdade acredito que não vai ser mensal, deve ser bimestral, porque né, se sair dois por mês lá fora, quer dizer, sair um por mês lá fora, tem que sair bimestral aqui para fechar bonitinho. Eu tô nesse clima no vídeo porque eu quero falar um pouco sobre o Scott Snyder e a minha relação estranha com ele. Eu acho que isso é interessante para começar o vídeo, até para quem de repente não acompanha tanto quadrinhos e não tá tão por dentro. Scott Snyder foi um nome que surgiu com muita força nos quadrinhos ali em 2010 e eu vi acontecer. O quadrinho Vampiro Americano foi o primeiro grande destaque dele. E para pensar o seguinte, gente. Era uma obra co-criada por Stephen King. Eu não faço ideia como exatamente ele conseguiu lançar uma obra com um cara tão grande. Mas o Vampiro Americano foi uma explosão gigantesca, venceu Eisner. O detalhe, tá, um parênteses aqui, é que pra mim, pelo menos, só o primeiro arco é realmente bom. Depois eu li pelo menos até acho que ali pela edição 30 e poucos, 40, eu li bastante do Vampiro Americano. Se eu não me engano, eu só não li o segundo ciclo. Eu acho que eu cheguei a finalizar toda essa primeira parte, que é a parte maior. E nunca me empolgou muito. Mas, ao mesmo tempo, se a gente falar de Batman, o Snyder ali em 2011, ele assumiu o Detective Comics e fez esse arco que se chama Espelho Sombrio. Gente, isso aqui é brilhante, é muito bom. É uma época que o Batman era o Dick Grayson, tem toda uma parte envolvendo o James Gordon Jr., que é muito legal, filho do James Gordon. Aí ao mesmo tempo, tu tem desenhistas muito bons, é o Francesco Francavilla, que tem um traço mais noir, e o Jock. Pra você ter uma noção, esse arco, ele chegou a gerar uma estátua por parte da DC. Tem essa imagem também do Coringa, que acabou fazendo sucesso até recentemente, foi leiloada por uma grana. Tem um monte de gente que usa essa camiseta, né? A cara do Coringa e os morcegos ali voando. E ainda então, em 2011, a DC resolveu fazer o reboot com os Novos 52 e pensou, bom, tem esse cara aqui que tá bombando, vamos entregar o Batman para ele. E aí surge aquele arco que vocês devem conhecer, que é a Corte das Corujas. Então, são dois arcos, né? A Noite das Corujas e a Corte das Corujas. E assim, eu gosto do primeiro arco, eu acho ele bom, só que o Snyder, ele já começa a ensaiar algo que pra mim é muito estranho. Eu não sei se eu fui iludido, mas ele é um cara que ele traz muito exagero nas histórias. Galera, parece que cada ediçãozinha da Corte das Corujas, no final vai acontecer um absurdo com o Batman. Na primeira edição, se não me engano, é Bruce Wayne vai morrer. Aí na segunda tem uma explosão e parece que o Batman morreu. Sabe? Gente, o gibi se chama Batman. O Bruce não vai morrer. O Batman não vai morrer. Então são vários exageros meio bestas. Tem uma cena que o Batman dá um soco na cara do Dick Grayson. E aí tu fica, eita, mas por que o Batman deu um soco na cara de um ente querido? A ideia era remover um dente do Dick, eu não vou dar mais detalhes, mas vocês entendem que o Snyder ele começa a criar uns exageros de umas coisas que não tem muito porquê, porque as histórias são boas, a Corte das Corujas, esses vilões são maravilhosos, assim, só que ele começou a exagerar. E ele viu que exagerar, aparentemente, era interessante. Gente, os 952, o Batman, é lamentável. Aí tem a morte da família. E aí, sabe, toda a Bat-família numa mesa. E quem será que vai ser assassinado pelo Coringa? Depois tem aquela trama do Coringa imortal. Mas então, o Snyder entra numa escalada e a DC vê, bom, esse cara, por mais que ele cometa esses exageros, ele vende. Ele consegue fazer o gibi vender. Tudo isso foi o suficiente para o Snyder ganhar a carta branca da DC e fazer, fazer dois grandes eventos. O Noite de Trevas Metal e o Noite de Trevas Death Metal. E aqui ele faz uma pausa na carreira, né, no mainstream, ele vai trabalhar em projetos autorais. Mas então, esses dois eventos, gente, eu acho uma cafonice sem fim. Sabe, parece que ele tá querendo metal, vamos lá. E ele não consegue me divertir. Porque são os textos longos, uma cafonice, um negócio chato pra caramba. Mas então, agora o Snyder voltou pra DC com a iniciativa Absolute. Ele é realmente o cabeça por trás dessa empreitada da DC. E é um sucesso absoluto. Tá? Se vocês terem uma noção, esse mês o ranking de mais vendidos tá lá o Absolute Batman em primeiro lugar, superando o Batman, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Ultimate, tudo. Tá lá o Absolute Batman em primeiro. E eu tenho aqui as 8 primeiras edições, que compõem
os 2 primeiros arcos desse quadrinho. Já saiu o número 9, mas como é o início de um novo arco, eu não li ainda porque minha memória não é muito boa, então eu prefiro ler os arcos completos para poder avaliar. Lembrando, todos esses quadrinhos eu peguei via Comics and Signatures e, gente, há pouco tempo começou a pré-venda do crossover Marvel e DC, que é o Deadpool e Batman. Inclusive tem capa variante e tem evento de quadrinho assinado pelo colorista Márcio Menes. Então dá uma olhada aqui embaixo no link. Tem o cupom 2 quadrinhos, então tu consegue um desconto maior e tu pode viver esse evento mágico que é Marvel vs DC, 20 anos depois? Por aí. Tá, mas vou falar do Absolute Batman com calma. Essa iniciativa, então, ela começa no DC All-In Special, que é um quadrinho flip-flop, né? De um lado tem o Universo Absoluto e aqui do outro tem o Universo DC regular. E, sendo bem sincero, tu não precisa necessariamente ler esse quadrinho. Ok, aqui é onde nasce o Universo Absoluto, sim, tem toda a questão envolvendo o Darkseid, etc. Esse seria o caminho correto para acompanhar o Universo Absoluto conforme a DC pensou nele. Afinal, é a origem aqui do... Não é a origem dos personagens, é a origem literalmente do universo. Só que até o momento, nas revistas do Batman, né, pelo menos no Absolute Batman, não tem nenhum tipo de indicativo assim sobre, beleza, vai ter uma relação com o Darkseid. Claro, no futuro vai ter um crossover, né, mas até o momento não é necessário. Mas eu leria, sabe, porque eu sou meio chato assim, eu gosto de fazer o caminho bonitinho. Então, novamente estou aqui de frente para Scott Snyder e eu vou ter que fazer algo que eu não achei que eu ia fazer. Parabéns, o gibi é legal, tá? Eu gosto do Absolute Batman, eu não acho genial, brilhante, mas eu acho que no mínimo a gente tem que dar um voto pro Snyder, porque, cara, ele conseguiu chamar atenção. Eu não sei quanto a vocês, mas pelo menos no meu convívio, pessoas que não leem quadrinhos conhecem o Absolute Batman. Outro dia um amigo meu, abraço Leandro, ele me mandou uma mensagem: ô Vini, tem um Batman agora que usa um machado, né? Me explica isso. Então, em algum ponto, o Snyder ele conseguiu. Isso é... Gente, vamos parar pra pensar. A dificuldade que é hoje em dia os quadrinhos chegarem, sabe, darem uma furada de bolha. Eu vejo muito canal nerd, no sentido de canais que focam bem na questão super-herói, quem é mais poderoso que o outro, e quando eles falam do universo absoluto, as pessoas param pra ouvir. Então eu acho que esse lançamento da Panini, que acontece agora em setembro, pode ser uma porta de entrada para novos leitores. Talvez as pessoas vejam lá o Absolute Batman, né, a capa lá, e se interessem. Mas sobre o Snyder, tá? Galera, esse novo Batman, ele sofre das mesmas manias lá do Batman no 1952, sabe? Os mesmos exageros. Se a gente pegar aqui logo no começo, o Batman corta a mão de um cara com um machado. Então tem exageros. Só que eu não sei, sabe? Eu acho que, talvez por ser um universo alternativo, porque esse é realmente o Batman do Snyder, ele pensou em tudo. Ele, claro, não só do Snyder, né? Do Snyder, do Nick Dragotta e do Frank Martin, né? Eles formam equipe criativa, mas eu digo no sentido de que, ok, é um Batman diferente do Batman tradicional. Aqui eu consigo me divertir mais com as histórias e eu também quero bater palma pro Snyder por conta do seguinte. Vocês sabem que, geralmente, quando se cria um Batman novo, a galera vai lá e traz uma referência ao Frank Miller, ao Cavaleiro das Trevas, ao Batman 1. Esse novo Batman, eu acho que tem duas referências que eu peguei até o momento. Essa capa, que é claramente uma inspiração numa das capas do Mazzucchelli, do Batman 1. Mas, gente, é uma capa. E tem uma cena, eu não lembro em qual edição, se é não sei se é na 5 ou se é na 6, mas sim, tem também uma outra referência, uma cena no Cavaleiro das Trevas, mas era isso. A origem desse Absolute Batman é completamente diferente. Eu não vou falar aqui para não estragar, mas é uma origem que me pegou emocionalmente, eu achei impactante, e ao mesmo tempo não parece que tá tentando, não, vamos fazer o Batman de novo, do mesmo jeito que todo mundo conhece. Pô, e deu certo, gente, como eu falei, é o primeiro lugar de vendas atualmente nos Estados Unidos. É uma leitura que dá a sensação pro leitor de que, ok, estou lendo algo novo, algo diferente, por mais que seja o Batman que todo mundo já conhece. E eu acho que um trunfo do Snyder, que foi uma sacada legal, é que ele mudou a relação do Bruce com os vilões. Isso vocês têm que ler pra entender, mas a relação, por exemplo, do Bruce com o Duas Caras, com o Charada, isso ficou bem legal. Então parece que o quadrinho tá indo por outro caminho.
Ao mesmo tempo, ele não tá apostando em vilões tão conhecidos. Nesse primeiro arco, o vilão é o Máscara Negra. Tem os Perry Animals, que é um grupo que tá assolando Gotham. A criminalidade tá lá em cima. O prefeito Gordon tá tendo problemas. Então, nesse meio tempo, aparece o Alfred. E o Alfred tá em outro contexto aqui. E junto com o Bruce, o Alfred é um agente especial, e junto com o Bruce, eles vão tentar então resolver o problema do Máscara Negra. Esse vídeo não vai ter spoiler, eu não vou estragar a experiência de ninguém, mas tem alguns pontos que eu acho que podiam ser melhores nesse primeiro arco, né? As 6 primeiras edições, então fecha uma história completa. Veja só, considerando que a Panini vai lançar de 2 em 2, se tu comprar as 3 primeiras edições, tu fecha uma historinha, né? O que seria, inclusive a origem, né? A origem é contada aqui, principalmente na edição número 4, que tem desenhos do Gabriel Alta, que é o cara do Visão, então dá pra fechar um início do Absolute Batman. Assim, tem algumas partes do tipo que a história parece novela mexicana. Tem um momento, o grande plano do Batman para resolver todos os problemas aqui ao longo do quadrinho é meio assim do tipo, sério? Aí, tu parou pra pensar em tudo que tu poderia fazer e tu pensou exatamente nessa saída que eu já vi 1000 vezes em todo lugar? Ao mesmo tempo, o Máscara Negra ele faz uma proposta pro Batman ao longo do quadrinho que é ridícula, sabe? No sentido de que, tipo, tu como leitor, olha, é aquilo que eu expliquei. O quadrinho se chama Batman. É óbvio que o Batman não vai aceitar a proposta. É algo besta, mas no geral entrega bastante diversão. Galera, as últimas partes aqui, eu não conseguia parar de ler, que o Snyder ele traz um tom de grandiosidade, então tem toda uma questão envolvendo Gotham e, sabe, começa a escalonar cada vez mais a questão dos Perry Animals e o arco fecha, então aqui na 6ª edição, eu não vou falar muito mais para não estragar. E aí a gente chega no arco seguinte, que é o arco envolvendo o Senhor Frio. Gente, primeiro, essas capas do Dragota são muito legais. Eu gosto que ele é um desenhista que ele não parece óbvio. Ele não parece lá, vamos botar o Jim Lee pra desenhar o Batman. Não. O Dragota, ele tem um traço esquisito e isso eu acho que também ajuda muito no quadrinho. O Dragota é o primeiro artista, depois vem o Gabriel Alta e depois o Marcos Martin. Esses 3 caras, nenhum deles tem o desenho padrãozinho de super-herói. Então, de novo, é a DC dizendo, olha só, a gente tá fazendo algo de diferente. Sendo que eu conversei com o Frank Martin, que é o colorista, né, brasileiro, e ele falou muito quanto ele tentou trazer um tom diferente para esse Batman, literalmente um tom para não parecer uma revista comum. Mas deixa eu falar um pouco então sobre o Senhor Fúria Absoluto. Vocês podem ver aqui pela capa, ó, ele tá logo acima do Batman, ele é muito diferente. E isso é legal, vocês já devem ter visto também imagens do Bane Absoluto. Cara, é um vilão mais esquisito do que o outro. Isso, de novo, é legal, dessa sensação de novidade. Nesse arco, então, em 2 edições, o Batman ele vai atrás do Senhor Frio, porque o Batman tá investigando algo que ele descobriu no primeiro arco, que eu não vou falar. Dá pra falar, acho que não estraga, né? Tem uma relação envolvendo Arkham. E é isso que eu falo por enquanto. Toda a narrativa do quadrinho se mescla em, primeiro, o Batman no presente ali, enfrentando o Senhor Frio, e um outro momento onde ele está encontrando os amigos. Não vou falar de novo quem são os amigos, mas galera, esse arco é realmente muito legal, muito bem escrito, e o Snyder, ele usa uma ideia do Tom King. E é muito ruim falar sem spoilers, mas vocês devem lembrar que o Tom King ele aplica um conceito pro Batman lá no começo do Renascimento DC, e o Snyder ele reaproveita esse conceito de um jeito muito melhor, mas assim, muito mais legal. E olha que eu amo o Tom King, é um tipo de história que dá um quentinho no coração, sabe? Então, resumidamente, galera, o Batman Absoluto é legal, eu recomendo que tu dê uma lida. Claro, eu acho que todo mundo vai ler porque, como eu falei, fez muito barulho, todo mundo tá interessado, mas realmente tem qualidade, como eu falei antes. Eu acho que, talvez por ser um Batman alternativo, eu consigo aceitar mais alguns exageros do Scott Snyder. Eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, porque eu sei que tem muita gente claro que tem muita gente que gosta do Snyder, considerando o fato de que o cara fez tudo que é a mega saga da DC. Tá, mas agora é o momento de comentar aqui embaixo, clicar no botão do like e eu também vou deixar aqui o link da Comics and Signatures, que tá rolando então a pré-venda do primeiro crossover de 2025 da Marvel com a DC, Batman e Deadpool. Vocês podem usar o cupom 2quadrinhos. E, gente, é isso. Vocês estão empolgados por Absolute Batman? Vocês vão comprar? Vocês pretendem colecionar mensalmente? Foi muito bom ter vocês por aqui e até um próximo vídeo, tá? Valeu, valeu.